Fala, Tanaka, e será que vale a pena investir na renda fixa nos Estados Unidos? E foi esse comentário que Edmar Júnior fez aqui embaixo no vídeo, onde eu falei sobre a possível recessão que a gente deve ver nos próximos meses. E aí vim trocar uma ideia com vocês. Será que de fato vale a pena investir em renda fixa lá nos Estados Unidos, no mundo todo, ou não faz sentido nenhum? E faz sentido a gente deixar a renda fixa aqui no Brasil. Fala, Tanaka, vou ler a dúvida do Edmar Júnior aqui, que provavelmente é uma dúvida de muitos Tanakões aqui do canal do Japonês Hoje, e a gente pode falar sim sobre esse assunto com mais tranquilidade hoje em dia, porque de fato a renda fixa nos Estados Unidos está dando oportunidades que já há tempos não se via. Inclusive o Japão teve uma semana inteira lá em Miami visitando BlackRock, JP Morgan, a própria Avenue, entre outros fundos gigantescos, para fazer essa imersão no mercado americano e trazer para vocês soluções, né? Porque é isso que a gente é no fim do dia, um solucionador de problemas e de dores. Então eu sei agora que está falando muito essa dor de renda fixa lá fora e vamos tirar essa dúvida do Edmar Júnior nesse vídeo. O Edmar Júnior diz: boa tarde, novo aqui no canal, risadinha. Vale a pena investir em renda fixa nos Estados Unidos, tirar o dinheiro daqui e enviar para lá? Nesse momento, digo. Estou dizendo no caso de alguém que esteja com as finanças tudo ok, sem dívidas, sobrando dinheiro, abraços. Em primeiro lugar, que legal que você tá boizão e tá com dinheiro já para poder investir, que eu acho que de fato é uma situação que todo mundo tem que perseguir, né? Para sobrar dinheiro suficiente para que você consiga investir tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, primeiro, parabéns, Tanakão novo, e sejam bem-vindos ao canal também. Então, se você é igual a Edmar Júnior, que chegou agora no canal japonês, já se inscreve aqui embaixo, só fica também falar, Takarakateca, e deixa um comentário gostosinho para o YouTube entender que esse japonês estranho da voz, mais esquisita ainda, é importante para você e te ajuda a tomar as melhores decisões financeiras, porque é importante é você ficar rico e poderoso daqui para frente. E falando nisso também, o japonês também tem um escritório de investimentos e lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais, o japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, se você precisar de ajuda com os investimentos, é só colocar aqui embaixo, quer ajuda com assessoria, inclusive com os investimentos lá na Avenue também. Essa tem sido dúvida de muitos, mas muita naca, já que a renda fixa tem sido muito, mas muito bonzona aqui no Brasil e lá fora não tem sido tão boa assim. Então os Tanakas estão meio confusos, principalmente agora com essa nova situação política que a gente está vendo no Brasil, trouxe muito essa demanda para o mercado de investimentos. E aí, como falei para vocês, a gente passou uma semana inteira lá em Miami, dentro das grandes assets, escutando grandes gestores, vendo como eles pensam e estão pensando e se sentindo muito pobre a cada ida no mercado e nos restaurantes, que meu Deus do céu da terra, como que é caro a terrinha do Tio Sam. Mas fato é, Tanaka, que hoje está tendo muita oportunidade de você ganhar dinheiro lá fora também. Isso que se você jogar no gráfico, o dólar mais 5 ganhou de tudo e todos nos últimos tempos aqui no Brasil. Então você que pensa em dolarizar o seu patrimônio, acho que nunca teve numa melhor hora do que agora, numa janela de oportunidade, tanto de renda fixa quanto de renda variável também, né? Porque normalmente nesses momentos de taxa de renda fixa muito altas é que vale a pena também investir na renda variável, mas aí tem que ter estômago, tem que ter perfil e hoje todo mundo sabe quem é conservador, quem é arrojado, quem é moderado não sabe muito bem o que quer, mas já sabe pelo menos o que é mais propenso, se é o risco ou se é o conservadorismo da renda fixa. E por falar nesse conservadorismo todo, lá nos Estados Unidos a gente não tem uma renda fixa que anda lindamente em linha reta. Lá já há 210 anos, por conta da taxa de juros muito baixa, a gente tem sempre, a marcação a mercado em tudo que é coisa. Então você vê os gráficos, não só do Tesouro Direto lá, como dos ETFs, como dos fundos de renda fixa, todos eles são assim, flau, uma loucura só. Então é importante a gente saber disso, Tanaka. Por que, Brasil? Porque a gente está acostumado com a renda fixa que vai em linha reta. Lá nos Estados Unidos não vai. Isso quer dizer que o dinheiro destinado a esse tipo de renda fixa, assim como os créditos privados aqui no Brasil, tem que ser pensados com estratégia para que vocês não pensem em tirá-lo durante o período de vencimento desses títulos. Então, de fato, tem que ser um dinheiro que esteja sobrando para que você não sofra com a marcação a mercado que ocorre nos títulos lá nos Estados Unidos. Então, quando se trata de investir no ETF, não tem um mínimo necessário para você investir
lá na terrinha do tio Sam, muito embora agora as corretoras começaram lá atrás não cobrando nada, tem cobrado um mínimo, por exemplo, na Avenue são um mínimo de R$ 200 para você fazer o câmbio. O primeiro deles, ele se assemelha muito a um título pós-fixado, mas ele é quase inteiramente lateral, que é o TFLO. Esse aí, ele é basicamente uma linha reta, bonitinha, oscila 0,0 nada para cima, 0,0 nada para baixo, e vai indo assim, tem por objetivo acompanhar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E os ETFs, para quem não sabe, é igual uma caixa de bombom, explicação que eu aprendi com meu amigo Charlie Vickers, economista sincero, no evento que a gente fez lá para a EQI, o Invista Lá Fora. E aí ele falou exatamente o seguinte, achei genial. O ETF é como se fosse uma caixa de bombom, lá tem vários bombons lá dentro. É como se fosse cada bombom um título americano nesse caso. O ETF de ação, cada bombom seria uma ação e a caixa de bombom inteira é vendida por um valor. O segundo ETF é um Bill e ele foca em tesouro direto com vencimento de 1 até 3 meses. Esse cara é um pouquinho mais volátil do que o TFLO, mas serve também para você colocar o seu dinheiro da renda fixa lá nos Estados Unidos. E o SHV também é um ETF que investe em títulos do Tesouro Americano, só que ele investe em títulos de até 12 meses. Só uma observaçãozinha, dentro de todos os investimentos para você deixar investido lá na Ebre, o menos volátil de fato é o TFLO. Já me perguntaram se vale a pena mandar o dinheiro para lá e deixar parado. Vale a pena você pegar e investir num TFLO, por exemplo. O segundo investimento, acho que é o mais fácil de vocês entenderem, que é os CDs. Ele é igual um CDB aqui no Brasil. Agora, por exemplo, tá rolando um do Itaú que tá pagando mais ou menos dólar mais 5. E isso é aquele investimento vencedor que o japonês falou para vocês e se ganhou de tudo que é tipo de coisa nos últimos tempos. Só que a parte ruim desse tipo de investimento é que precisa de um mínimo bastante grande. Nesse caso, são $10 mil de início. E o terceiro tipo de investimento tem sido muito falado aqui no Brasil nos últimos meses, que são as debêntures, os créditos privados aqui do Brasil, que são negociados lá nos Estados Unidos também. A gente tem, por exemplo, esse da Simpar, que até a Gisele Bündchen, a sócia, que está pagando dólar mais 11,2. A gente também tem da CSN, pagando mais ou menos dólar mais 8. Também tem da Cosan, uma das queridinhas do Barclays, pagando dólar mais 7. Então tem vários outros exemplos de empresas que emitem dívida lá fora também, e que você pode ter acesso através do mercado de renda fixa lá dos Estados Unidos. A parte ruim dos bonds também é exatamente a mesma dos CDs, tem que ter ali um tutuzinho mínimo maior. Então tem de $2 mil, de $5 mil, de $10 mil, então tem variações de preço para entrar nesses tipos de dívida de empresas lá nos Estados Unidos. Ponto muito importante de reiterar também é que os bonds lá nos Estados Unidos também tem um mercado secundário bastante forte, então não é difícil de sair de um título desse. Só que tem que lembrar sempre que tem a marcação mercado. Então, se você não se programar direitinho, pode ser que você pegue uma janela muito ruim, como a gente está vivendo agora, para você vender um título de renda fixa no mercado secundário. Aí tenha prejuízo também na renda fixa. E por último, a gente tem os investimentos em fundos lá fora também. Esses fundos são geridos pelas maiores gestoras do universo. Eu trouxe 2 fundos para vocês colocarem na lista de análise de vocês. O primeiro deles é do JP Morgan, um fundo que a gente foi lá nos Estados Unidos. Mano, todos os caras são dentro da água praticamente, umas obras de arte caríssimas. Mas esse cara é um fundo do JP Income. E esse cara, porém, tem o inicial também de $10 mil. Então, cara, que é volátil, mas tem trazido retornos interessantes. Porém, é quase como se fosse um fundo de ações, que são as rendas fixas lá americanas, são exatamente o mesmo comportamento. E aí o negócio fica nessa loucura toda. Mas se pegar desde o começo, ele deu um rendimento de aproximadamente dólar mais 7,5. A taxa de administração dele é de 1,2 e o resgate é em D mais 3. Só que o inicial dele são $10 mil também. Próximo fundo é o Pinco Giz de US Short and Term. Esse cara aí, ele rendeu nos últimos tempos em média de dólar mais 5 mais ou menos também. Só que esse cara é focado em tesouro direto americanos, T-bills também. Então a taxa de administração desse cara é 0,85, resgate em D mais 3 e o mínimo também são $10 mil. Eu trouxe esses 4 tipos de investimento para que vocês entendam como é importante também diversificar a sua carteira internacionalmente. A gente está vendo uma janela de oportunidade, como eu falei para vocês, tanto é que a BlackRock fez uma apresentação para a gente lá em Miami com um almoço fenomenal. Foi exatamente do momento que eles estão vivendo, é um aumento de rethinking em renda fixa. Eles estão repensando todas as estratégias, repensando na renda fixa também. Mais fácil e mais barato é investir através de ETFs. Se você gosta de fazer uma gestão mais ativa e tem tempo, aí você pode pensar em montar uma carteira de bonds, por exemplo. Aí você conseguir fazer a sua própria gestão.
Já a parte de fundos é para investidores mais sofisticados e que tem um certo glamour também nessa indústria de fundos. Mas dentre os boyzões é muito chique falar que você tem um SPX na carteira, um PINC, um JP Morgan da vida, que antes, como eu falei para vocês, a gente não poderia nem passar na porta, nem de leve. Se o detector de pobreza deles gritasse, eles vomitavam na nossa cara. E hoje a gente tem acesso a um valor relativamente pequeno a esses fundos de investimento. Por último, o mais importante, vocês devem estar perguntando, Japão, mas e o dólar, Japão? O dólar é muito caro, justamente agora você vai falar para investir lá fora? É justamente como eu falei para vocês, nesse momento está apresentando oportunidades na renda fixa. Agora, o dólar não dá para ter ideia de onde vai, né? Se o governo agora fizer tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, deve vir bastante fluxo de dinheiro aqui para dentro, porque o Brasil é um mercado muito pequenininho e quando vem muito dinheiro para cá, ele sobe muito. Como eu falei, para os vídeos da renda fixa, são 2% do mundo todo que o Brasil representa na renda fixa. Se vier muito dólar de gringo para cá, o real se valoriza perante o dólar e, obviamente, o real pode cair. Só que do jeito que está indo, por enquanto, a tendência do dólar é aumentar assim com essa fuga de capital da Bolsa de Valores brasileira. E no fim do dia não dá para ter ideia de onde o dólar vai, mas o que faz sentido é você mandar o seu dinheiro para lá e ir montando a sua carteira de investimentos lá na terrinha do tio Sam, porque aí você, além de diversificar o risco geográfico, a gente diversifica a moeda num país muito, muito fortão. Você, Tanakão, já está investindo em renda fixa lá nos Estados Unidos, em ações, ETF? Conta aqui para o Japão. É muito importante para a comunidade tanakense ficar sabendo como os Tanakas estão investindo. Eu vou deixar aqui do lado para vocês um vídeo sobre a recessão, mostrando por que, de fatos, está acontecendo e que pode chegar cada vez mais perto dos nossos investimentos e da nossa vida real. É isso aí, Tanaka. Beijinho, fui de de vocês. Meu endereço, minha barra, investir com Sara, só começar.